Está terminando o prazo para os motoristas pagarem os impostos dos veículos. A última parcela do IPVA vence dia 27 de março e a taxa de licenciamento no dia 31. A previsão da Receita Estadual é arrecadar em Minas Gerais este ano quase 2 bilhões de reais. 5 anos de IPVA e taxa de licenciamento atrasados e uma extensa dívida de mais de R$ 2.200 para este vidraceiro. O jeito é pagar, né? Porque ficar sem pagar o documento não tem como. O valor pago por Lucas foi direto para o Caixa do Estado, que já arrecadou quase R$ 108 milhões com a cobrança do IPVA nos 59 municípios da Agência Regional da Receita Estadual em Uberlândia. O total representa 57,5% dos R$ 188 milhões previstos para recolhimento. Com a taxa de licenciamento, Minas já arrecadou quase R$ 11 milhões. A previsão é recolher cerca de 32 milhões até o fim deste mês. Considerando também a importância do recolhimento do PVA para o município e o Estado, que assim poderá ter recursos necessários para investimento nas suas áreas específicas, como saúde, segurança, transporte. Quem atrasa a quitação do IPVA paga multa diária de 0,3% por até 30 dias. Depois desse prazo, serão cobrados 20% de acréscimo sobre o valor devido. Quanto à taxa de licenciamento, a multa diária é de 0,15% por até 30 dias. Depois são cobrados 9% sobre o valor devido até 60 dias. E após os 60 dias, o percentual sobe para 12%. Para não pagar multa e nem ser inscrito na dívida ativa do Estado, Luiz Mar não perdeu tempo. Assim que já saiu o vencimento, já fiz a quitação do IPVA, seguro e taxa de licenciamento. De imediato já recebi minha documentação de 2009. E em Uberaba, como 40% dos donos de veículos ainda não pagaram nenhuma parcela do IPVA, a Secretaria de Estado da Fazenda prepara mega operação na cidade. Veja esta e outras notícias em 1 minuto. As polícias militares civil, Secretaria de Estado de Fazenda e Prefeitura começam no dia 1º de abril uma operação conjunta. Entre as ações, blitz educativas e punitivas por causa do alto índice de inadimplência na cidade. Em 2007, o Estado deixou de arrecadar mais de R$ 1.700.000. Em 2008, R$ 2.700.000. Uma pessoa morreu após um acidente na BR-494 entre Divinópolis e Pitangui. O motorista do caminhão perdeu o controle da direção em uma curva e bateu no barranco. O passageiro morreu ao ser atirado para fora do veículo. A carga ficou espalhada na rodovia e o trânsito teve que ser feito em meia pista. Estudantes de escolas públicas de Luz comemoraram hoje o Dia Mundial da Água. A aula foi no meio da praça e os alunos fizeram apresentações sobre o tema. Uma maneira de conscientizar a todos para a importância de cuidar do meio ambiente. Com gotinhas de papel em mãos, eles passaram a mensagem de conscientização. Neste fim de semana deve ter chuva em quase todo o estado. Veja a previsão no mapa. Neste sábado, o tempo ficará parcialmente nublado, com pancadas de chuva no Triângulo, Sul, Leste e Zona da Mata. No restante do estado, sol entre nuvens e chuva rápida e isolada. Veja como deve ficar a temperatura em algumas cidades mineiras. Em Uberlândia, 19 graus. 25 em Grupiara, Rio Paranaíba e Presidente Olegário. E em Monte Alegre de Minas, a temperatura chega a 26 graus. Um homem de 43 anos foi preso em Araxá suspeito de atentado violento ao pudor contra os 2 enteados dele. A mãe das crianças também foi presa. A denúncia foi feita por educadores da escola onde as crianças estudavam na zona rural de Araxá. Segundo a conselheira tutelar, a menina de 9 anos contou para a professora que ela e o irmão de 11 estavam sendo molestados pelo padrasto. Segundo as crianças, elas estavam sendo ameaçadas para não contar, ameaças até de morte. Os menores foram levados para um abrigo da cidade e estão sob proteção da justiça. Segundo a polícia, a mãe da criança era conivente com a situação. Este já é o 5º caso de abuso de menores registrados este ano em Araxá.
O casal mora junto há 5 anos. Na casa foram encontrados vários materiais pornográficos. Já houve denúncia anterior, o Conselho Tutelar já estava acompanhando a família, já tinha sido feita uma ocorrência policial para começar o acompanhamento pelo Conselho Tutelar. E ontem ocorreu a prisão em razão do relato da criança que aconteceu um fato na data de ontem. O casal foi indiciado por atentado violento ao pudor. Se condenado, pode pegar de 6 a 10 anos de prisão. E foi preso hoje no estado do Tocantins um homem de 25 anos suspeito de abusar sexualmente da enteada de 11 anos na cidade de Lagoa Grande, no noroeste do estado. Segundo a Polícia Civil de Presidente Olegário, a criança era molestada pelo padrasto desde o ano passado e está grávida de 7 meses. Ele estava foragido desde o ano passado e está sendo trazido para Presidente Olegário. A prisão de um conselheiro tutelar em Patrocínio esta semana chamou a atenção para o cuidado que se deve ter na escolha das pessoas que trabalham diretamente com as crianças. Na reportagem de Ricardo Feller e Emerson Jardim, você vai ver que o rigor da justiça e da própria comunidade na escolha destes profissionais faz com que casos como o do Alto Paranaíba sejam raros. Você sabe o que é preciso fazer para se tornar um conselheiro tutelar? Saber os problemas que as crianças enfrentam. Isso mesmo, Wilson. Conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente é fundamental, mas não é só isso. Para se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar, a pessoa precisa ter curso superior e ser considerada idônea. Requisitos básicos para que a pessoa participe de um processo seletivo de 4 fases: prova escrita, entrevista, teste psicológico e, por fim, submeter o próprio nome a uma eleição. Nós já acrescentamos a psicológica, os testes psicológicos e a entrevista. Porque antes não existia esses testes, só existia a prova e a eleição. E apesar de todo esse processo, a escolha nem sempre é acertada. O conselheiro tutelar José da Silva, de 33 anos, está preso na cadeia pública de Patrocínio, suspeito de abusar sexualmente de menores. E em caso de condenação, pelo fato de ser conselheiro tutelar que tem a obrigação de proteger os direitos de crianças e adolescentes, a pena será agravada, ou seja, a pena será aumentada. O que significa dizer, se for condenado a 6 anos, por exemplo, essa pena poderá aumentar para 7 anos. Em Uberlândia existem 2 conselhos tutelares, cada um formado por 5 membros. Todos, segundo essa conselheira, estão aptos a fiscalizar os próprios colegas. O conselho ele é um órgão que pertence à sociedade, foi eleito pela sociedade para poder proteger a criança e o adolescente, fazer com que se proteja. O cidadão não pode se omitir, tem que recorrer às autoridades em caso de denúncias, principalmente situações graves, para que as autoridades competentes tomem as devidas providências. Está sendo realizada neste momento em Uberaba a primeira audiência do caso da morte da universitária Virlânia de Lima, assassinada em outubro do ano passado. O principal acusado é um ex-namorado dela. A repórter Karina Rocco acompanha a audiência. Boa noite, Karina. Boa noite, Patrícia. A audiência aqui na 2ª Vara Criminal no Fórum Melo Viana de Uberaba continua. Até agora, as 16 testemunhas entre defesa e acusação foram ouvidas. A audiência começou às 1h30 da tarde. O acusado Lindovaldo Santos Pereira chegou ao Fórum Melo Viana algemado. A primeira testemunha a depor foi a irmã de Virlânia, Daniela de Lima. O depoimento dela durou aproximadamente 2 horas. A previsão é de que ainda hoje sejam ouvidas 8 testemunhas de defesa e 8 de acusação. Virlânia desapareceu no dia 12 de outubro, perto de casa. 5 dias depois, o corpo dela foi encontrado às margens do Rio Grande. Mas foi só no fim de novembro que o acusado pelo crime foi preso numa chácara perto de Uberlândia. Neste momento, Lindovaldo Santos Pereira, que acompanhou todos os depoimentos, está sendo interrogado. Dependendo do resultado desta audiência, o juiz poderá pedir uma nova ou que Lindoval seja julgado pelo Tribunal do Júri. Patrícia. Obrigada, Karina. No Brasil, são emitidos por mês cerca de 4 mil CPFs. Documento necessário para abrir conta em banco, crediário ou se inscrever no vestibular. O que muitos não sabem é que um documento também é necessário para crianças e ele pode ser tirado assim que o bebê nasce.
Os números deste cartão irão acompanhar Guilherme, de 2 anos, pelo resto da vida. Sandra fez o documento para abrir uma poupança para o filho. Para mim, era a certidão de nascimento. O que muitos pais não sabem é que o CPF tem várias utilidades para as crianças, principalmente no atendimento público. O Sistema Único de Saúde só libera alguns medicamentos, internações e cirurgias se a criança tiver o cartão SUS, cartão que é feito a partir do número do CPF. Foi no hospital que Dona Vitória descobriu que Tiago precisava do CPF. A gente leva um susto, né? Porque até então a gente pensava que era só certidão de nascimento. Geralmente, o número do documento é liberado 2 dias depois que a inscrição é feita. Tempo que, por falta de informação, muitos pais precisam esperar. Eu não sabia, nem sei onde que vai para poder tirar. Quais são os procedimentos, não sabia. O documento é feito nos Correios. Nesta agência são emitidos 40 por dia, menos de 1% para crianças. Assim que a criança nasce, não precisa que o pai traga a criança até a agência, não precisa do comparecimento da criança, basta que o pai ou a mãe traga a certidão de nascimento dessa criança e os documentos do pai ou da mãe. O MGTV segunda edição termina aqui. Uma boa noite para você e um bom fim de semana.